Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo essa aula. Sejam bem-vindos à aula de lipídios. Hoje a gente vai ver a estrutura e função desses lipídios para a dieta. Vamos lá. Bom pessoal, falando em lipídios, os objetivos de hoje são avaliar, conhecer, na verdade, os conceitos e a função, analisar os ácidos graxos, sua classificação, nomenclatura, propriedade, isomeria e algumas reações que acontecem em preparações, tá? Vamos ver então primeiro, introdução, o que é lipídio. Lipídio vem do grego lipos, que significa gordura. Carol, não disse nada, gordura, lipídio, uma coisa. Sim, as gorduras elas são insolúveis em água. Isso é fundamental para que a gente tenha as nossas membranas biológicas e a gente tenha vida, né? Porque as membranas elas fazem o quê? Elas separam dois meios, o meio externo do meio interno. E para isso foi essencial que isso acontecesse para a gente conseguir ter as células como conhecemos. Essas gorduras, como elas são insolúveis em água, então a gente consegue perceber, ó, em meio aquoso, ela fica assim, ó, tá vendo? Forma de gotículas separadas da água. Elas são substâncias brancas ou levemente amareladas que podem se apresentar na forma sólida, como o sebo, ou líquida, como os óleos. E elas estão presentes em todos os nossos tecidos. Vamos ver sua importância biológica. Bom, em importância biológica, a gente tem uma que vocês com certeza conhecem, que é a função energética. A gente armazena lipídios aqui, ó, tá mostrando com esse senhor aqui, para a gente obter energia. Além dessa função, a gente tem a função hormonal, estrutural, que eu já falei das membranas, né? Mas também isolante térmico. Nós conseguimos isolar, graças a Deus, manter a nossa temperatura por conta do nosso tecido adiposo e o aporte lipídico que nós temos. Amortecedoras, nossos conchinhos planares, né? Dentro, no nosso pé, na nossa mão, nos nossos órgãos internos, protegem contra choques mecânicos. Tem uma função antioxidante, como a vitamina E, vitamina A, vitamina D. Também tem função antioxidante a coenzima Q. São lipídios importantes que têm essa função antioxidante, a gente vai ver isso. E impermeabilizante, né? Bom, se é hidrofóbico, então não tem permeabilidade e graças a Deus, né? Que separa os meios ali. Bom, se a gente começar a pensar sobre a importância biológica dos lipídios, a gente pensa assim, então eles não são são tão maus assim, né? Na verdade, os lipídios ele têm uma função muito importante, mas em excesso eles podem estar relacionados a problemas cardíacos, obesidade, acidente vascular cerebral, que faz com que a gente tenha que ter uma homeostase desses lipídios no nosso sangue, no nosso corpo, de maneira geral, beleza? Quais são as características desses lipídios, então? As características é que, em primeiro lugar, não são considerados polímeros, porque não têm monômeros. Eles são longas cadeias, aliás, a partir de 4 carbonos, né? São cadeias de carbono e hidrogênio, e a gente pode ter um ácido carboxílico, eventualmente, se for um ácido graxo. A maior parte dos lipídios que a gente tem, de armazenamento principalmente, são triacilgliceróis. O que são isso? É, é um éster, são ésteres, na verdade, de ácido graxo com álcool. O que é essa éster? O que é uma reação de esterificação? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o ácido graxo ele contém um ácido carboxílico, C-OH. Esse OH aqui combina-se com o OH do álcool, né? Essa função álcool que a gente tem aqui no nosso corpo. E aí sai uma molécula de água e forma um éster. Esse éster pode ser apolar, como ele pode ser polar. Depende dos componentes e dos substituintes que a gente vai ter aqui nesses componentes de ácido graxo. Tamanho da cadeia também. E outra coisa bem importante que está aqui bem frisada. Alguns não têm essa estrutura aqui. Quer ver um exemplo? Colesterol. É um lipídio, mas ele não é formado de um ácido graxo com álcool. Não sei se é esterificado. O colesterol tem um álcool livre.
Quer ver um outro lipídio que a gente tem ali, o dolicol, os isoprenos. Eles são lipídios que não têm essa formação, tá? Mas a maioria deles vai estar armazenado na forma de éster. Então, vamos entender um pouco da química desses ácidos graxos aí. Primeiro, ácidos graxos e acilgliceróis. O que são ácidos graxos? Ácidos graxos, eles têm essa forma característica. Ele tem um ácido carboxílico e uma cadeia carbônica formada por hidrogênio e carbono, basicamente. Essa cadeia, mostrando aqui a representação, ela confere a hidrofobicidade dos ácidos graxos. Quanto maior essa cadeia, mais hidrofóbico ele é. Esses ácidos graxos podem ser do tipo curtos, médios ou longos. Existe uma diferença de classificação em relação aos livros de nutrição, química e bioquímica de alimentos, com os livros bioquímicos tradicionais. Mas assim, a gente considera como um ácido curto o que contém até, acho que se não me engano, é 4 carbonos, de 4 e 10 carbonos é considerado médio, e de 4 a 8 considerado médio, de 10 acima de 10 são considerados ácidos graxos longos, beleza? Bom, esses ácidos graxos, eles têm um sistema de nomenclatura, e na nutrição ele é particularmente importante. Vamos conhecer? Nomenclatura de ácidos graxos, ela pode ser do tipo simplificado ou pode vir do sistema delta ou ômega. O simplificado, ele só conta o número de carbonos e a dupla ligação. Leva em consideração. Que é o sistema da IUPAC, basicamente. O delta, ela leva em consideração a primeira dupla a partir do grupo carboxila, que a gente vai ter, que é o ácido carboxílico, a função principal dos ácidos graxos. Já o ômega leva em consideração o contrário, é o grupo metil terminal. Vamos entender aqui cada um deles. Olha só. Sistema simplificado. Eu tenho um ácido graxo aqui completamente saturado de 18 carbonos. Começa a minha contagem a partir da função principal. Aqui, ó. E aqui eu tenho 18 carbonos. Então, eu conto como sendo C18. Beleza? Se ele tiver uma insaturação, eu conto essa insaturação como sendo dupla, 2 pontos, perdão, 1. E aí eu sei que eu tenho uma insaturação. Se eu tivesse duas insaturações, seria C18.2 e assim por diante. Beleza? Pelo sistema da IUPAC, basicamente, a nomenclatura desse ácido, leva em consideração, por exemplo, esse ácido saturado aqui, seria ácido N, não tem nenhum, octadeca, 18, noico, oico, esse sufixo aí é de ácido carboxílico, beleza? Ou esteariárico, que é o ácido normal que a gente conhece durante a nomenclatura diária dele, né? A nomenclatura comum. Aqui embaixo, esse esterificado é o ácido 9, percebe? 9, tá nomeando o carbono que tem a insaturação octadecanoico ou oleico. Então, se eu tiver 3 duplas ligações, eu chamo C18.3. Pela IUPAC, eu consideraria esse ácido como ácido, tem que colocar sempre esse nome, né? Aí, ó. Insaturação no 9, insaturação no 12, insaturação no 15. Então, ácido 9, 12 e 15, octatrieno, esse en está mostrando que são dos grupos alcadienos, né, da rede de carbonos dos alquenos, né? Então, eu tenho aqui octatrienóico, né? Que é o sufixo, na verdade, dos ácidos carboxílicos. Ou linolênico, que é o nome comum desse tipo de ácido ali. Então, o que eu quero que vocês saibam? Basicamente, vocês vão contar o número de carbonos e vão me dizer onde estão as duplas ligações. Então, aqui eu tenho 18, C18, 2 pontos, 3. Eu tenho 3 duplas ligações. O sistema delta,
ele já leva em consideração aonde está essas duplas ligações. Então, eu localizo a primeira dupla a partir da carbonila. Então, C18.1, eu tenho uma dupla ligação, delta 9, ou seja, significa que está no carbono 9. Esse de baixo, delta 9,12. Eu tenho dupla ligação no carbono 9 e no carbono 12. Então, como é que seria a nomenclatura do sistema delta desse daqui? Bem simples, né, galera? Contei o número de carbonos, eu já sei que são 18. Eu tenho 9, 12 e 15 contendo duplas ligações. Então, seria C18, vou até escrever aqui, C18, ponto 3, abre parêntese, delta 9, 12, né? E 15. Fechei meus parênteses. Ó, significa dizer o quê? Que eu tenho um ácido carboxílico de 18 carbonos, que vai conter 3 duplas ligações, 3 insaturações, uma no carbono 9, outra no 12, outra no 15. Beleza? Vou apagar aqui essa malfeitosa que eu fiz, que tá mais bonitinha aqui. Beleza, gente? Entendido, né? Facinho. Para vocês da nutrição, o ideal é vocês saberem o sistema ômega. O sistema ômega, diferente do que acontece no sistema simplificado, no sistema delta, você não vai localizar a função principal. Você não vai localizar a função principal, que é o ácido carboxílico. Mas sim, você vai localizar o metil terminal. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho, esse é o ponto, o carbono a partir daqui. Então, se eu tenho uma insaturação mesmo aqui, eu vou fazer a seguinte nominação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu chamo esse ácido de ácido graxo de ômega 9. Ou seja, eu tenho uma dupla, a primeira dupla ligação está no carbono 9. Leve em consideração o contrário, metil terminal, beleza? Então, aqui é um ômega 9. Esse daqui, ômega 6. Por que ômega 6? A primeira dupla ligação, levando em consideração o último carbono, que é o metil terminal, né? Ele vai ser contado primeiro, ele está no carbono 6, beleza? Aqui, quando eu tenho mais de uma insaturação, tem um poliinsaturado, como acontece aqui também no anterior, não consegue mais voltar, né? Eu levo em consideração o primeiro carbono que está com insaturação, que no caso é o ômega 3. Carol, mas se eu quiser saber onde é que está a dupla ligação, as outras duplas ligações, a gente tem como saber. Vamos conversar, vamos entender. Então, por exemplo, família do ômega 3, eu tenho ácido linolênico, eicosapetanoico, docasohexaenoico, enfim, são ácidos graxos muito grandes e eles vão ter aqui diferentes poliinsaturações. No caso do linolênico, eu vou ter 3 insaturações, então ele é um ômega 3. Certo? Na verdade, ele tem a primeira insaturação no carbono 3 no metil terminal, né? O segundo, ele tem 5, mas ele é da mesma família do ômega 3, porque tem a primeira ligação dupla iniciada no C3. E assim por diante. Ômega 6, a primeira no sexto carbono, 9 no nono carbono. E aí, eu vou precisar saber como é que eu vou representar esses ácidos, esses poliinsaturados. Então, eu tenho uma representação ou simplificada ou eu posso escrever pela família. Mas vamos compreender aqui pela notação pela carboxila, aquele que é o delta e o simplificado.
Então, se eu não tenho nenhuma ligação insaturada, não tenho nenhuma dupla ligação, 18.0. Se eu tenho uma, aí eu coloco entre parênteses onde está na notação simplificada. Já quando eu quero colocar na delta, vocês já sabem que eu boto entre parênteses delta e aonde está a insaturação, beleza? Eu posso ter todos esses tipos de notação. Mas a que interessa a vocês? Quando eu tenho a notação simplificada das famílias dos ômegas, nesse caso, você vai colocar a posição da dupla ligação aqui e o número de ligas duplas que eu tenho aqui. Ok? É simples. Carol, por que isso muito me interessa? Porque você está dizendo que interessa para vocês. Porque essas famílias dos ômegas são dos óleos que são poliinsaturados, que vêm de pescados e de plantas. São óleos essenciais, são ácidos graxos essenciais. O que quer dizer ácidos graxos essenciais? São aqueles que a gente precisa absorver da nossa alimentação. E esses ácidos graxos insaturados, eles fazem muito bem, são alimentos funcionais. A gente já vai explicar um pouco sobre eles, tá? Quanto à classificação desses ácidos graxos, eles podem ser do tipo saturados e insaturados, vocês já sabem, né? Essas insaturações podem ser únicas, como os monossaturados, ou podem ser mais de uma quando a gente tem os poliinsaturados. As cadeias desses ácidos graxos podem ser lineares, ramificadas, cíclicas ou hidroxiladas. Aqui eu tenho, por exemplo, um isoprenoide, que é o retinol, e ele vai conter ali uma cadeia contendo um anel cíclico, que vai conter uma hidroxila, ramificações, está mostrando aqui, e ele é um ácido graxo, beleza? Aqui é o retinol, mas a gente tem o ácido retinóico, tá? O ácido retinóico é o ácido que vai formar a partir do retinol. Então, o número de carbonos desses ácidos graxos pode ser do tipo par ou ímpar. A maior parte, a mais abundante natureza, são os pares. E como eu falei, cadeia curta, de 2 a 8. E já aqui tá certo, gente, desculpa, atrás eu falei errado. Cadeia curta de 2 a 8, cadeia média de 8 a 14 e cadeia longa acima de 14 carbonos. Quanto à necessidade da dieta, eles podem ser essenciais ou não essenciais, beleza? Essenciais é quando aquilo precisa a partir da alimentação, como eu expliquei, e não essenciais é o que a gente consegue produzir. Nós, animais, não conseguimos produzir ácidos graxos insaturados. Pois é, a gente tem que absorver, digerir, na verdade, absorver da nossa alimentação, tá? O grau de saturação dos ácidos graxos, ele normalmente, os saturados, estão presentes na gordura animal, como eu falei. E percebam que quando a gente tem ácidos graxos formados apenas de ligações simples, o processo de arquitetura, de armazenamento desses ácidos graxos é muito mais simples também. Eles fazem ligações de hidrogênio entre eles, né? Ligações de hidrogênio não. Eles fazem ligações hidrofóbicas, né? Interações hidrofóbicas entre eles, porque fica mais fácil deles interagirem. Então, é por isso que eles vão estar na forma sólida. O seu ponto de fusão ele é maior. Enquanto que os ácidos graxos insaturados, eles vão ter uma dobra. Eu vou já mostrar para vocês. Uma outra característica dos ácidos graxos é que esses ácidos graxos, eles são utilizados para a formação de colesterol e eles são aqueles que são mais utilizados para armazenamento. Então, o excesso deles pode estar relacionado a doenças arteriais coronarianas. Embora que os carboidratos, por incrível que pareça, pasmem, têm um papel fundamental nisso, maior até do que as gorduras saturadas. Pois é, porque no final do frigir dos ovos, a gente sempre produz coisas para a gente armazenar. E como a gente armazena gordura saturada, nós produzimos nosso sebo, então o excesso de carboidratos ele vai ser convertido em gorduras para serem armazenadas. Beleza? A gente consegue absorver até um máximo de gordura e uma parte dela vai para as fezes. Você não consegue. Você pegar o óleo de coco e enfiar na sua goela abaixo, muito provavelmente você vai ter uma diarreia, minha filha ou meu filho. Porque a gente não consegue
digerir grandes quantidades dessas gorduras saturadas, nem insaturadas. Então, o aporte nutricional que a gente tem um limite. Já os carboidratos, né, vocês já viram que a gente absorve muito, né? A gente consegue consumir, digerir e absorver mais rapidamente. Desculpa, um mosquito aqui no meu nariz. Vamos embora. Bom, como eu falei para vocês, os ácidos graxos insaturados, eles normalmente apresentam na forma líquida, porque essas insaturações, estão vendo aqui, é porque eu estou bem em cima, né? Mas essas insaturações, elas conferem ali para esses ácidos graxos insaturados essa dobra, essa angularidade. Então, eles não conseguem interagir tão bem entre si. Por isso que eles vão ter um ponto de fusão bem menor, tá? Por isso que eles permanecem na forma líquida. Aqui, exemplos de ácidos graxos insaturados. Os óleos de soja, abacate, cânula, oliva, todos esses óleos são os ácidos graxos insaturados. Aqui mostrando para vocês alguns tipos de ácidos graxos saturados e insaturados. Ó. Esse é o cáprico de cadeia curta, ácido esteárico de cadeia média, ácido lignocérico de cadeia longa. Todos esses são ácidos graxos saturados. Quanto maior a cadeia, maior a interação, mais sólida aquela gordura do sebo. Aqui são os ácidos insaturados, o linolênico, o linoleico e o oleico, que tem aqui são diferentes graus de insaturação. E o que confere maior angularidade e eles não conseguem interagir entre si, por isso que a gente vai afetar o ponto de fusão. Beleza? Com relação aos ácidos graxos essenciais, os ácidos graxos essenciais eles não são sintetizados pelas células, eles são adquiridos pela alimentação, a gente tem que se alimentar deles, e normalmente são os poliinsaturados. Quanto mais ligações, mais dobras. Quanto mais ligações insaturadas, mais dobras. E aí a gente vai ver, depende do tipo de organismo que a gente vai se alimentar. Os ômega 3 normalmente a gente se encontra lá nos peixes. E aí eles têm uma grande função do ponto de vista protetivo para a gente. Proteção cardiovascular, cerebral, ocular, redução de inflamação. É essencial que se tenha na dieta esses ácidos graxos essenciais. Tanto é que aquela mulher lá eu não posso falar o nome que está gravado aqui, ela fala desse jeito, vocês vão reconhecer. Ela vende óleo de peixe em cápsula para você conseguir, principalmente idoso, né? Conseguir obter essa quantidade de ácidos graxos essenciais, tá? O ácido linolênico, ou linoleico, na verdade, da família ômega 6 e está presente em vegetais, como óleo de girassol, milho, soja, algodão, até no óleo de oliva, e também tem uma grande função de saúde cardiovascular, desenvolvimento, sistema imunológico, saúde da pele. Esses ácidos graxos essenciais que contêm essas insaturações, eles têm um caráter protetivo bastante interessante. Não se sabe muito bem como é que eles fazem esse papel de proteção, porque depende do tecido e a gente não tem estudos com consolidação em humanos que mostrem esse processo, mas é fato que protege. E esse fator de proteção é muito importante. Ah, cara, eu vou me entupir de óleo de soja. Aí tem uma desinteria, que a gente não consegue absorver muito, né? O que acontece? A gente tem ácidos graxos essenciais que a gente precisa absorver da dieta, mas que tem que ser balanceado, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Quais são as propriedades desses ácidos graxos? Vamos falar sobre essas propriedades agora. Primeiro vamos falar sobre as propriedades químicas. Os ácidos graxos que são insaturados, preste bem atenção nessa parte, que é babado, viu, gente? Os ácidos graxos que são insaturados, eles podem ter isomeria geométrica. Vocês conseguem observar aqui a diferença entre cis e trans. A gente tem aqui a dupla ligação, carbono-carbono, e você tem os ligantes, certo? Quando os maiores grupos
eles estão posicionados no mesmo nível de simetria, se você traçar um plano aqui, você olhar para cima, todos eles estão no mesmo plano, a gente tem um ácido graxo cis. Se os maiores grupos estão posicionados em campos opostos, nós temos os trans, beleza? A maioria dos ácidos graxos eles se encontram na forma cis. A forma trans, ela não é muito legal. Por quê? Porque o comportamento desse ácido graxo trans no nosso organismo ele vai ser semelhante aos ácidos graxos saturados, que vai conferir um problema, em vez de proteção, ele vai conferir um problema cardiovascular. Isso acontece porque a gente tem alguns tipos de enzimas no nosso organismo que vão promover, aliás, desculpa, não é nem a questão das enzimas, é que essa configuração trans aqui, ela não faz com que haja aquela formação, aquela angularidade necessária para um processo de guardar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente tem um ácido graxo do tipo cis, quem vocês acham que é cis aqui, né? É o ácido oleico. Tá observando aqui, ó? Essa forma cis, observe a angularidade. Agora, a forma trans, a gente não tem essa angularidade, né? Então, quando a gente tem essa forma cis, elas acabam se tornando moléculas mais volumosas. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, né? Porque como você tem essa angularidade, não há tanta interação entre as cadeias. E aí, o que faz com que você diminua esse processo de interação e você acabe causando um efeito de vamos dizer assim, maior proteção àquelas células. Já o trans, quando você tem aqui essa configuração trans, você observa que essa angularidade sumiu, né? Como essa angularidade sumiu ali, a gente vai ter ali uma configuração que é mais termodinamicamente estável, menos propensas a processos oxidativos e ela interage melhor entre as cadeias e ela é mais guardada. Ela vai ter um comportamento semelhante aos ácidos graxos saturados para a gente. Nosso corpo vai tender a utilizá-la para armazenamento. E esse ácido graxo que está do tipo trans, ele vai ser utilizado para a formação, por exemplo, de colesterol, de excesso que provoca problemas cardiovasculares, eu não sei se me fiz entender. Mas na aula teórica, ao vivo, eu vou explicar melhor se você não conseguiu entender isso daí. Não ficou claro? Não sei. Vocês vão me dizer. Aqui, ó, só mostrando as duplas ligações cis e trans, né? Mas eu já tinha mostrado aqui para vocês. E quanto à solubilidade, quanto maior a cadeia, mais insolúvel aquele ácido graxo é. Tanto é que a gente vai ver na aula de gestão de lipídios que ácidos graxos de cadeia média e longa, eles precisam passar pela corrente linfática, eles não conseguem passar pela corrente sanguínea direto, né? Enquanto que os ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem passar pelo sistema porto-hepático, beleza? Com relação ao ponto de fusão, lembra que eu falei para vocês? O ácido graxo saturado ele tem maior interação, logo o ponto de fusão dele é bem maior, tendem a serem sólidos. Já os insaturados, ele tem um ponto de fusão menor e tendem a serem líquidos por conta dessa questão, dessa angularidade e menor interação. Já expliquei isso para vocês, tá? Bom, com relação ainda ao ponto de fusão, os saturados, ele aumenta conforme o número de carbonos. Então, quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão, tá bom? Quanto menor o ponto de fusão. Os insaturados, quanto maior o número de duplas ligações, diminui o ponto de fusão por conta da diminuição dos seus processos de interação. Então, aqui a gente tem alguns tipos, né? O láurico e o araquidônico, ó, observem ali. Eles têm um ponto de fusão bem diferentes. Um é 43,9 graus,
o outro é 75 graus. Já os que são insaturados dependem da sua questão de insaturações, tá bom? A diferença, por exemplo, dá para ver aí que o palmitoleico tem 0,5 graus de Celsius de ponto de fusão e o linoleico, menos 5, é uma diferença bem considerável. Com relação ao polimorfismo, tem uma coisa bem interessante do ponto de vista industrial e de preparações que a gente precisa entender. Os ácidos graxos, eles podem se arranjar de 3 formas diferentes e vão ter estabilidades de arranjos diferentes também. Aqui é o arranjo alfa, que mostra esse processo de estabilização. O arranjo beta-linha e o beta. O beta é o mais estável. Então, quando a gente tem esse arranjo aqui, a gente tem um impacto no processo de estabilidade que confere a ele melhor interação, tá vendo aqui? E esse processo de cristalização que permite que aquele ácido graxo, o triglicerídeo, na verdade, por exemplo, ele fique na forma sólida, que ele consegue interagir. Basta essa formação, né, essa interação entre eles, para ele conseguir ter essa capacidade de solidificar. Enquanto que quando você tem esse arranjo beta-linha, chamado de metaestável, ele não está na sua forma estável completamente, mas ele fica naquela forma cremosa. Aqui é a forma sólida, a forma cremosa, e aqui é a forma alfa, quando ele não tem estabilidade. Esse processo de instabilidade não consegue conferir para aquela formulação, para aquele óleo, na verdade, a sua forma mais sólida. Esses arranjos são essenciais para que a gente consiga entender determinadas preparações dentro da área nutricional, né? Dentro do processo de química de alimentos. Então, vê a manteiga e a margarina, por exemplo. A margarina, ela vem de vegetais, né? Os cremes vegetais e as margarinas, elas são derivadas de óleos que são extraídos de vegetais. O processo de formação da solidificação desses materiais envolve uma reação que nós chamamos de hidrogenação e a formulação desses arranjos. Então, quanto maior a estabilidade, mais sólido aquele material vai ser. Esse metaestável, esse arranjo beta-linha, promove uma certa cremosidade na formulação. Já o beta, ele é sólido, e o alfa, ele consegue deixar líquido. Bom, outra característica interessante dos ácidos graxos é a sua capacidade de detergência. Isso quer dizer o quê? Todo ácido graxo tem uma cabeça polar, que é o ácido carboxílico. Você confere esses oxigênios ali que vão interagir com o hidrogênio, formar pontos de hidrogênio com a água. E uma região apolar, que depende do tamanho da cadeia carbônica. O que acontece? Lá na prática a gente vai ver isso daqui. Quando você bota um ácido graxo na presença de uma base forte, como por exemplo o hidróxido de sódio ou o cal, né, que são usando cal virgem, sei lá, acho que é esse nome popular, não me lembro agora. Ele forma um sal. Esse sal, o ácido graxo, que está protonado, ele perde o próton H+, para formar água, né? E o hidroxila também, para formar água a partir dessa perda de prótons com o OH do hidróxido de sódio, formar água. E aqui a gente vai ter a interação no sal, Na+ com O-, aqui do ácido carboxílico. E isso vai conferir uma certa formação de uma molécula que a gente chama de anfifílica. O que é uma molécula anfifílica? Tem uma parte apolar e uma parte polar. A parte apolar tende a interagir com ela mesma e a parte polar tende a interagir na superfície com a água. Beleza? E essa forma, que vou mostrar um pouco mais na frente, a gente chama de micela. A micela, ela tem
ali uma superfície hidrofílica e ela vai ter um núcleo hidrofóbico ou apolar. Isso está relacionado à forma como esses ácidos vão estar distribuídos em meio aquoso. O ácido carboxílico, a parte polar dele vai interagir com a água, que vai estar aqui presente com o sal, né, formando ali o sal, enquanto que a cauda apolar vai interagir com ela mesma, beleza? Bom, com relação às reações, a reação de hidrogenação, essa reação ela é muito importante. Por que ela é uma reação muito importante? Porque é justamente onde a gente vai retirar essas insaturações aqui e vai inserir hidrogênio na presença de catalisadores, e esse processo é fundamental na indústria alimentícia. O que acontece? Os ácidos graxos que são insaturados, é o sono já, viu, gente? Os ácidos graxos insaturados, eles acabam por causar uma certa dificuldade de palatabilidade desses alimentos. Ah, não, cara, como assim? Eu adoro óleo. É mesmo? Tu adora óleo? Eu duvido tu pegar e enfiar óleo de soja na sua boca. A forma, a textura desses alimentos, você não vai achar gostoso. Você não consegue pegar um azeite assim e ficar... Não sei se você seja um sommelier de azeite, né? Tem doido para tudo nesse mundo. Ou não quis ofender os sommelier de azeite, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas uma pessoa que simplesmente pega o azeite puro na boca, além desse alimento ser ácido e ele tem uma viscosidade que não confere tanta palatabilidade, não é gostoso, isso é fato. Então, uma forma da indústria alimentícia inserir determinados alimentos em questão também de custo desses alimentos no prato da população é a partir da reação de hidrogenação. No entanto, essa reação não é legal não, viu? Porque ela aumenta os níveis de colesterol, porque já que você está tirando a insaturação, né, ela vai se comportar como os ácidos graxos saturados, né? Além disso, os ácidos graxos que são saturados, eles têm maior resistência à oxidação, porque são mais estáveis. Então, confere maior tempo de prateleira para esses produtos. Só que tem um porém. O que acontece? A maioria dos ácidos graxos na natureza que a gente tem são cis, né? Num processo de hidrogenação incompleta, em vez de eu tirar essa insaturação, eu mudo a angularidade dos meus ligantes e promovo a formação de ácidos graxos do tipo trans. Aí é que vem o problema na indústria alimentícia. Esses ácidos graxos trans, eles têm um papel interessante na preparação desses alimentos. Vocês são muito novos, a maior parte de vocês, não tem ninguém da minha geração aí nessa sala de nutrição. Mas eu acho que vocês devem ter tomado algum sorvete assim um pouco diferente. Não vou falar a marca que está gravada e você me processa. Mas existem sorvetes que são mais baratos, sabe? Aquele sorvete que vende lá onde, não posso dizer, que diferente dos marca grande, Nestlé, sei lá, ele tem um gosto diferente. Eles são mais gostosos e mais cremosos. Não é verdade? Fala a verdade, viu? A gente sabe, amiga, a gente sempre sabe, né? Pois é. Esses aí, provavelmente, contêm ainda gordura trans, porque a gente tem uma legislação um pouco controversa em relação a essa gordura. Apesar de ser proibido nos alimentos agora, por conta de aumentar os níveis de mau colesterol e tudo mais, aí existe uma percentual tolerável dentro da indústria alimentícia. Vou explicar por quê. Ó, no processo da reação de hidrogenação, a gente vai ter um complexo catalisador de carbono que vai conter ali também junto desse reagente, a gente tem um gás hidrogênio.
Processo de hidrogenação, a gente tem alguns mecanismos que vão promover o quê? A ideia é tirar as insaturações. Tá vendo aqui? Beleza. Só que aí a gente vai tendo uma câmara de resfriamento desse catalisador, o que pode promover a saída desses, deixar esse processo instável e voltar a fazer a insaturação. Só que quando isso acontece, quando a gente tem um catalisador que não está completamente hidrogenado, isso pode promover a modificação e a hidrogenação não completa desse determinada formulação. Condição que a gente tem sobre essa questão, ela tem um percentual, como eu falei, na indústria, que é permitido. No entanto, em algumas fabricações mais baratas, quanto mais barato aquele produto, o equipamento catalisador de carbono e hidrogênio, ele vai ser menos eficiente. E aí mais gordura trans vai ter. Algumas vezes é proposital, porque a gordura trans promove aspectos que só esse processo de hidrogenação não permite, que é um grau de cremosidade maior, uma maior palatabilidade. Tudo isso é levado em consideração. Por isso que eu falei para vocês daquele sorvete lá mais barato que a gente gosta. É doce feito saco. É doce demais e bem cremosinho. Bom, gente, tem outro fator importante em relação a isso. Eu ia perguntar uma coisa para você, mas eu vou fazer essa pergunta em sala. Hoje em dia, é melhor comer margarina ou comer manteiga? Diante do que a gente está vendo aqui. Essa pergunta vai estar lá no estudo dirigido. Por quê? Vocês vão me responder com base no que a gente viu aqui. Tá bom? Ah, Carol, mas a margarina sofre esse processo de hidrogenação. Lembre-se que as indústrias que promovem esse processo de hidrogenação, que é a gordura hidrogenada que a gente tem, não só de margarina, tá? Chocolates, aquele chocolate hidrogenado, a gordura de chocolate sofre hidrogenação para que ele fique mais sólido e seja capaz de ser temperado. Todos esses processos envolvem gordura hidrogenada, esse processo aí. Esse mecanismo, ele nas indústrias, nas grandes indústrias que a gente tem, eles são altamente fiscalizados, tá? E tem maior eficiência do que a gente tinha até 2010, inclusive. Enquanto que nas manteigas a gente vai ter gordura saturada, porque é gordura animal, né? Fica a dica, lembrem-se disso. Vamos passando, então. Queria falar um pouco para vocês sobre algumas condições dos nossos alimentos. Preste atenção aqui. Muitos alimentos da gente sofrem o que chamamos de oxidação lipídica. O que é essa oxidação lipídica? Basicamente, a gente vai ter ali processos que envolvem reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? Alguém se oxida e alguém se reduz. Aqui no caso, a gente vai ter oxidações do ácido graxo, que vão, quanto mais insaturados ele vai ter, maior sua propensão de sofrer oxidação. E isso está relacionado aqui. Esses processos de oxidação envolvem a formação de radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. Esses radicais livres ou espécies reativas de oxigênio estão aqui mostrados nessa tabela, não são a mesma coisa, tá? Radicais são aqueles que vão conter um elétron desemparelhado na última camada de valência, como acontece no superóxido, radical hidroxil, radical hidroperoxil e tudo mais. Os que são espécies reativas de oxigênio são os radicais, mais os não radicais. São aqueles que não são radicais, mas geram radicais, como o peróxido de hidrogênio, o ozônio, o oxigênio singlete, o hipoclorito e aí vai. Esse processo de oxidação lipídica, como esses radicais, eles vão causar um efeito nos ácidos graxos, que vão promover a sua deterioração.
E essa deterioração, ela está relacionada a quê? Vamos conhecer aqui. A gente vai ter a deterioração por um processo de autooxidação. O que acontece nesse processo de autooxidação? A gente tem um iniciador, esse iniciador pode ser várias coisas, inclusive o tempo. Então, o ácido graxo, ele vai ter esse iniciador vai reagir com o ácido graxo e ali vai promover a formação de um radical livre. Esse radical livre vai se propagar, aqui são reações de propagação, estão vendo aqui, ó, ele começa a se propagar, passa para cá, ó, propagou para a terceira e depois ele vai lá, vai propagando cada vez mais até que ele termina esse processo. Nesse processo ele vai formar polímeros de alcanos, peróxidos de alquila, éteres, ou seja, esses radicais livres vão formando, eles vão, como eles são instáveis, eles vão fazer com que rapidamente reaja com o ácido graxo, e esse ácido graxo vai formar vários mecanismos, polímeros de alcanos, é aqui que a gente tem aquele processo de polimerização, polímeros de peróxidos de alquila, éteres que vão degradar aquele ácido graxo, beleza? Esse processo de autooxidação acontece quando, Carol? Seu óleo está velho, por exemplo, lá dentro da prateleira, você deixou ele lá por muito e muito tempo, pelo próprio processo de tempo, mudança de temperatura, baixa uma pequena mudança, ele já começa esse processo de autooxidação. Mas, Carol, existem outros processos que podem degradar? Podem. Por exemplo, você deixar o seu azeite, inclusive isso é muito interessante, os azeites que são mais baratos, eles têm vidro, eles não são de vidro, são de plástico, né? E às vezes eles não são frasco âmbar. Vocês já perceberam? O que acontece? Os azeites que são extra virgens, que são bem puros e tudo mais, eles têm que ter uma proteção, porque são ácidos poliinsaturados. Eles precisam serem de vidro, primeiro, porque estão em meio ácido. Ácido e plástico não combinam. E eles precisam estar em frasco âmbar para proteger contra a luz, porque a luz também promove a fotooxidação. O que é a fotooxidação? Nesse processo, você vai ter reações de oxirredução, reações de oxidação dos ácidos graxos, mas não formam radicais livres. Nesse caso, a gente não tem oxidação que envolve oxigênio. O processo da autooxidação envolve oxigênio. A gente não está no ar, o ar não contém oxigênio, então o próprio tempo que você vai deixar lá na prateleira, o ar que contém o oxigênio, que formam radicais livres o tempo todo, vão promover aquele processo. Na fotooxidação, a gente não precisa do oxigênio para oxidar. A fotooxidação, basicamente, a gente vai ter a luz como sendo um fator oxidante, né? Essa luz, ela vai promover alguns processos, como, por exemplo, mudança na configuração cis-trans. Ela não tem um período de indução, como acontece na autooxidação, onde a gente precisa ter uma preparação para depois começar o processo de propagação e terminação desses radicais livres. E alguns tipos de lipídios, como os tocoferóis, eles não são afetados. Elas são lipídios como beta-caroteno e tocoferóis inibem a ação de receptores de oxigênio singlete, mas ela não é afetada, a fotooxidação não é afetada por ação de antioxidantes que são quelantes de metais. Então, se você utilizar um antioxidante quelante de metal não vai adiantar no processo de deterioração por fotooxidação. Mas se você usar por exemplo, um beta-caroteno, que é um derivado de vitamina A, um tocoferol, que é vitamina E, eles inibem esse processo de formação de fotooxidação e permite aí então uma maior durabilidade daquele óleo, por exemplo. Cheio de muriçoca aqui. Bom,
E a gente também tem a ação das lipoxigenases. Essas enzimas, lipoxigenases são enzimas, tá? E elas basicamente vão fazer o papel de quebra desses lipídios, vão oxidar esses lipídios. Os lipídios, fosfolipídios e glicolipídios, eles sofrem ação de lipases que vão liberar ácido graxo livre, né? Quando a gente tem a ação de lipoxigenases, essas lipoxigenases elas promovem o processo de oxidação desses lipídios ou íons metálicos a partir de um processo de hidrólise, beleza? E aí não sei, ácidos graxos deteriorados, vamos dizer assim, liberam aldeídos que podem ser cis ou trans, ou eles podem simplesmente isomerizar nessas duas formas. E aí, esses aldeídos podem ser reduzidos a álcool e por uma outra enzima chamada de álcool deshidrogenase, e os álcools eles podem reagir para formar outras substâncias. Nesse mecanismo da ação das lipoxigenases, é muito comum acontecer em indústrias, por exemplo, que utilizam lipídios como fonte de extração e tudo mais. Então, aqui no nosso, vocês como nutricionistas, nos preparados, nos ingredientes que vocês tenham, não, a gente não tem ação dessas lipoxigenases aí. Mas a gente tem também ações de termooxidação. O que é termooxidação? A gente vai ter o processo de oxidação por temperatura. E isso vai promover a hidrólise, que é a quebra da ligação do éster, oxidação, porque o que acontece? O oxigênio ele vai ser dissolvido no óleo e vão reagir com esses ácidos graxos, semelhante ao que acontece na autooxidação. Polimerização, porque o que acontece? A gente vai formar grupos aldeídos e alquilas que vão produzir dímeros e trímeros e tetrâmeros, e isso vai fazer com que se juntem e promovam um processo de propagação dessa oxidação, e isso vai depender ali também da temperatura e a velocidade com que a reação se aconteça. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. A gente deve, sei lá, fritar com azeite? O que vocês acham? Antigamente a galera dizia que não podia fritar, né? Mas aí você chegou o pessoal da nutrição e viu que não. O processo, o azeite de oliva, ele é um óleo estável. Então, embora ele tenha as suas insaturações, a temperatura que a gente tem no aquecimento das panelas comuns que a gente tem, ele não promove uma degradação absurda do óleo. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Digamos que vocês sejam nutricionistas fiscais da Anvisa, vocês vão fiscalizar, vem o processo, né? Ali daquelas batatas fritas que é vendida na parada, lá do shopping, lembram? Pois é, um dia desse, eu estava muito cedo da manhã, e eu vi um homem colocando bombo nos vidros. Eu juro a vocês, brincadeira não, viu? Sai um bolor, uma substância desconhecida daquele óleo. Então, ali a gente tem, com certeza, eles reaproveitam aquele óleo, e aquele processo promove a termooxidação. E aí está o grande problema. Não estou falando só do coitado do ambulante, não, viu? Eu com certeza isso deve acontecer em todos os tipos de restaurantes que fazem esse tipo de fritura, porque aquele óleo ele vai ter reaquecimento várias e várias vezes. Então, é muito provável que aquele bolor que aparece no final dos óleos que são muito usados, ele fica polímeros de ácidos graxos que foram degradados, que na verdade eles são degradados por um processo de oxidação, e aquilo ali vai causar ou formação de trans, né?
vai causar uma mudança no ponto de fusão e que ele acaba causando um efeito de solidificação parcial. Mas aquilo faz tão mal, a gente vai ter uma substância chamada de calicreína, que ela tem a ver até com câncer. Pra você ver o que a gente não deveria fazer é comer aquela batata ali da parada, né? Nem nenhuma batata. A não ser que fosse na air fryer, né? Mas a gente não tem vergonha na cara mesmo que comemos. Então vamos lá. Beleza, gente? Eu acho que aqui vocês conseguiram entender, no mais ou menos, os processos que acontecem com os alimentos. Mas vamos entender os tipos de lipídios? Nos lipídios a gente tem os simples e os complexos. E a gente tem outros lipídios que a gente vai ver ali no final dessa aula. Os simples são os glicerídeos, ou acilgliceróis, e os cerídeos. Os complexos são os esfingolipídios e os fosfolipídios. Os demais que a gente tem são os isoprenóides, os esteróides e eicosanoides. Vamos conhecer primeiro cada um de cada parte. Os simples. Os lipídios, de maneira geral, eles são formados ali, os simples e os complexos, na verdade, por uma esterificação. De quem? Os simples, ácido graxo mais o glicerol para a formação de glicerídeos, ou ácido graxo mais um álcool de cadeia longa, que vão formar os cerídeos. Já os complexos, a gente vai ter o ácido graxo mais o glicerol e um grupo fosfato para a formação dos fosfolipídios, ou ainda ácido graxo mais esfingosina mais um outro elemento, que é o que a gente chamou de X, para a formação dos esfingolipídios. Vamos ver por partes, cada qual. Vou começar pelos lipídios simples. Os lipídios simples são aqueles que são os glicerídeos e os cerídeos. O que são os cerídeos? Os glicerídeos são ésteres de ácido graxo com um álcool de cadeia curta, que é o glicerol. Eles vão promover um processo de reação de esterificação, vão formar um éster. E ali a gente vai ter um glicerídeo. Esse glicerídeo ele pode ser do tipo monoglicerídeo, diglicerídeo ou triglicerídeo, que é como a gente armazena. Vamos ver? Ó, quanto ao número de ácidos graxos, a gente pode ter monoacilgliceróis, um éster de um ácido graxo, aqui ó, com um álcool, grupo álcool do glicerol, o diacilglicerol, ou seja, a gente tem dois ésteres, e triacilglicerol, que é que a gente armazena mais, que é o que contém 3 ésteres. Esse aqui é o mais hidrofóbico dos 3, beleza? Bom, com relação aos triglicerídeos, a gente tem os homoglicerídeos, quando a gente tem 3 ácidos graxos iguais, ou heteroglicerídeos, quando a gente tem 3 ácidos graxos diferentes. Por exemplo, o 2-palmitato e um oleato, ou então 3 ácidos graxos diferentes mesmo, cada um palmitato, um oleato e um linolênico, depende de como é. O heteroglicerídeo é quando você tem, a partir de 1 grau, diferente já é considerado um heteroglicerídeo. Um homoglicerídeo são 3 ácidos graxos iguais. Com relação aos cerídeos, eles, diferente do que acontece com os glicerídeos, os triacilgliceróis, não vão conter um glicerol, mas sim um álcool, de cadeia longa. A gente vai ter um álcool de cadeia longa mais um ácido graxo, que também normalmente tem cadeia longa. Logo, esses cerídeos são muito insolúveis. Eles são esterificados e promovem um processo de insolubilidade bem grande. Como exemplo, as ceras. As ceras vegetais, elas impermeabilizam, por exemplo, as folhas, para que não haja destruição das folhas por chuvas, por exemplo. E os lipídios, eles têm uma maior consistência e impedem a atividade de água. Eu não coloquei atividade de água aqui, porque vocês vão ver isso nas próximas disciplinas de vocês. Mas
uma das funções bem importantes dos lipídios é impedir a atividade de água. O que seria isso? Seria como eles são impermeabilizantes, eles vão impedir a proliferação de micro-organismos em meio aquosos, beleza? As nossas ceras no nosso ouvido também tem esse papel, né? Impede ali a utilização esse buraco que a gente tem aqui no ouvido, que é entre bicho, micro-organismo, promove um processo infeccioso, né? As ceras também são usadas para as colmeias, protegem as abelhas. Então, a gente tem essas ceras como sendo a esterificação de um álcool de cadeia longa mais um ácido graxo também. Vamos falar dos complexos? Lipídios complexos são os fosfolipídios e os esfingolipídios. O fosfolipídio, ele contém um ácido graxo, um álcool e um fosfato. Eles são os lipídios polares por conta desse grupo fosfato, juntamente com esse éster, esse glicerol com o fosfato, ele promove uma cabeça hidrofílica, como acontece na nossa membrana plasmática. E aí, por ele ter uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, ele se organiza na forma ou de micelas, ou lipossomos, ou folhetos de bicamada, como a gente tem aqui na bicamada lipídica da nossa membrana plasmática. Beleza? Os fosfolipídios são um exemplo de gliceral fosfolipídios. A gente vai ter uma estrutura de ácido graxo, mais álcool, mais fosfato, e um grupo funcional, que é um substituinte. Esse substituinte pode ser ou um álcool, um acerino, um aminoácido, e eles são os principais componentes que a gente tem na nossa membrana, na membrana plasmática. Aqui, ó, está mostrando, por exemplo, outro tipo de lipídio, os esfingolipídios, que são lipídios de membrana que contém uma esfingosina, que é um álcool longo, que contém um grupo amina, tá vendo aqui? E a gente vai ter ali uma formação com um ácido graxo, formação de um grupo de uma amida, e uma outra substância, que é um grupo cabeça constituinte, esse X. Pode ser o quê? Pode ser uma ceramida, que contém um hidrogênio, uma esfingomielina, que contém uma fosfocolina, que é isso daqui, ou pode ser um carboidrato, como o que acontece nos cerebrosídeos, que a gente tem uma glicose, um glicolipídio. Beleza? Então, para a gente poder diferenciar os esfingolipídios, a gente tem os que são os fosfolipídios, como por exemplo a esfingomielina, contém a esfingomiosina junto com a esfingosina mais um ácido graxo, um fosfato e uma colina, ou um glicolipídio que tem uma esfingosina, um ácido graxo ou um oligosacarídeo. Vamos mostrar aqui. As esfingomielinas, elas são o principal componente da bainha de mielina e, por exemplo, quando acontece esclerose múltipla, é uma perda justamente da esfingomielina da bainha de mielina. Isso promove o processo de lentidão ou até interrupção da transmissão do pulso nervoso e a pessoa vai tendo uma degeneração ao longo do tempo. E ela é formada pelo quê? Eu tenho a esfingosina esterificada com um ácido graxo, um fosfato e uma colina, beleza? Já os glicolipídios, a gente tem dois tipos principais. Os glicolipídios, a gente tem o cerebrosídeo, que ele é componente de células musculares e nervosas, e os gangliosídeos, que são componentes do sistema nervoso central. Vamos lá. Os cerebrosídeos, eles são formados por uma esfingosina, mais um ácido graxo, mais um carboidrato, que pode ser uma glicose ou uma galactose. Esses gangliosídeos, eles são formados por esfingosinas, mais o ácido graxo. Só que aqui, em vez de eu ter uma glicose, um monossacarídeo, eu vou ter um oligosacarídeo. Essa é a diferença, tá, gente? E eles são bem importantes para o reconhecimento entre as células, tá? Enquanto que os cerebrosídeos, eles são
muito utilizados na regulação da dinâmica das membranas, né? E estão relacionados ao processo de estruturação dessa membrana, parte interna dessas membranas, beleza? Outros lipídios. A gente tem os PIPs e o IP3. Eu falei um pouco sobre ele na aula de sinalização. O fosfatidilinositol e o inositol 3-fosfato são segundos mensageiros que a gente já viu lá na parte celular em resposta aos hormônios. Lembra que a gente tinha lá, eu mostrei para vocês, algumas fosfolipases que promoviam o processo de quebra do fosfatidilinositol e fosfatidilinositol e inositol 3-fosfato, o que permitia ali passar pela membrana plasmática e fazer uma nova sinalização. Então, a gente tem isso que é importante, é também uma função importante desses lipídios. Basicamente, resumidamente, a gente tem isso daqui. Os triacilgliceróis são lipídios de armazenamento, formados por um éster, 3 ésteres, né, de glicerol mais ácidos graxos. A gente vai ter também lipídios de membranas que são polares. A gente vai ter os fosfolipídios e os glicolipídios. Os fosfolipídios, eles, como não está dizendo, contém o grupo fosfato. A gente tem os glicerofosfolipídios, que são formados por ésteres de colesterol, mais um fosfato, mais um álcool. Ou os esfingolipídios, que são formados por uma esfingosina, mais o ácido graxo, mais um fosfato e uma colina. E os glicolipídios, que são formados por uma esfingosina, mais um ácido graxo, mono ou oligosacarídeo. Esses mono ou oligosacarídeos definem 2 tipos de lipídios, né? Os cerebrosídeos e os gangliosídeos. Os cerebrosídeos, eles contêm como monossacarídeo glicose ou galactose, os gangliosídeos oligosacarídeos. Beleza? E outros lipídios, para a gente finalizar finalmente essa aula, são os esteroides, que, por exemplo, o maior exemplo é o colesterol, né? Que é o principal esteroide que a gente tem em tecidos animais, compõe a membrana plasmática, forma hormônios, compõe os ácidos biliares e os colesteróis livres contêm um hidroxila nessa cadeia, né? Que é a cabeça polar dela, e essa hidroxila é reativa, e quando ela está esterificada com ácido graxo, esse lipídio ele fica extremamente lipossolúvel e hidrofóbico, tá? Então, aqui a gente tem... Vixe, ficou por cima, ó. Eu ia mostrar o fake nerd. A galera usa muito o suco, o famoso suco, para bombar lá nas academias, né? E aí não é muito legal, não. Por que não é legal? Porque você está tomando esteroides exógenos, o que confere uma diminuição do processo de produção endógena, e aí isso promove potência, e outros fatores, além de que, quando você tem um aumento do colesterol exógeno, você diminui o colesterol endógeno, se for muito grande a dosagem, você pode promover problemas cardiovasculares. A maioria dessa galera que é desse jeito aí, como está mostrando esse menino, essa menina aí, na verdade, não fica assim não, viu? Você pode se matar na academia, se matar. Você pode ser aquela pessoa que só faz academia. Não fica assim se você não tomar o famoso suco. Não fica. Esses carinhas aí, esses blogueiros, podem dizer o que for. Não fica, galera. Não tem como. Por quê? Por que não tem como? Porque esses esteroides são processos anabolizantes. Vocês já viram que anabolismo constrói, né? Promove o processo de biossíntese e aumenta a construção muscular. E como é aplicado, né? Você tem que passar ali você não toma, você aplica. Então, aquele efeito vai ser localizado. Enquanto que você se mata na academia, o efeito que você vai ter é sistêmico. Você não consegue ficar expandir uma parte apenas do seu músculo, hipertrofiar. Entendeu? Posso explicar um pouco melhor na aula teórica da nossa aula mesmo. Mas eu não tenho coragem de explicar aqui no vídeo, não. Depois eu vou levar um processo.
Mas bora lá. Então, outros tipos de lipídios são os eicosanoides. Esses eicosanoides, eles agem como hormônios parácrinos, ou seja, eles vão ali a formar processos na sua vizinhança. E que tipo de hormônios são esses? A gente tem a prostaglandina, que estimula a musculatura lisa e afeta o fluxo sanguíneo ali dos artérios e dos vasos sanguíneos de maneira geral. O ciclo sono-vigília e a sensibilidade de hormônios, como a epinefrina e o glucagon. Os tromboxanos, que estão relacionados ao coágulo e reduz a flexibilidade dos vasos. E os leucotrienos, que estão relacionados aos processos de reação alérgica, como acontece no caso da asma, na musculatura do pulmão, tá? E aqui, só para a gente finalizar, está mostrando o processo de quebra desses eicosanoides, né? Que são ligados ao ácido araquidônico e os AINES, né? Aqueles fármacos que são tipos de anti-inflamatórios não esteroidais, eles promovem ali a inibição das enzimas chamadas de COX, que promovem a formação desses tipos de lipídios. Aqui, ó, tem as ciclooxigenases, que vão promover a formação dos tromboxanos e as prostaglandinas, e as lipoxigenases, que promovem a formação dos leucotrienos. Beleza? E aqui, essa parte é mais importante do que essa que eu acabei de mencionar para vocês, que são os isoprenóides, que são aqueles que vão formar as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K. Essas vitaminas lipossolúveis, elas são extremamente importantes para o nosso corpo, mas que quando estão em excesso podem provocar efeitos de hipervitaminose. E elas, quando estão em falta, também promovem processos de hipovitaminose. A vitamina D, ela funciona como um verdadeiro hormônio, está relacionado ao metabolismo do cálcio. Acho que eu trouxe ela para cá. Não. A vitamina A está relacionado ali ao ácido retinóico, que promove a renovação de tecidos, enfim. Está muito presente em alimentos laranjas e vermelhos. E a vitamina E, ela é o principal antioxidante que a gente tem, inclusive utilizado em preparações na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica, tá? Eu vou colocar essa ação desses isoprenóides aqui, que eu quero que vocês me digam lá no exercício que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Beijo, obrigada, até a aula!